Olá, amigos do Gran Cursos Online. Sou o professor Carlos Mendonça e dando continuidade ao nosso curso Direito Previdenciário à luz da reforma, hoje nós vamos começar a estudar a Lei 8.212 de 91, que é a lei que trata do custeio da Seguridade Social. Nós vamos ver a partir dessa aula de onde vêm os recursos que vão sustentar os benefícios previdenciários. Tá pronto? Vamos lá então, corta aqui para a tela. Tá aí a matéria, o professor. Vamos começar o estudo da Lei 8.212, que trata do custeio da Seguridade Social, tá? Artigo 10. Beleza, corta para mim. Por que eu estou começando do artigo 10 e não do artigo 1º? Porque ele vai repetir, primeiro, o que nós já vimos no texto da Constituição, os princípios da Seguridade Social, vai repetir a parte de saúde, de assistência social, de previdência social. Para a gente não ficar então muito enfadonho, eu tirei essa parte, mas se quiser ler não tem problema nenhum, e estou começando exatamente da parte que nos interessa, beleza? Explicado isso então, volta para cá. Só para justificar, repare o seguinte, olha o que diz o artigo 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, DF, dos municípios e de contribuições sociais. O 10 nada mais é que repeteco do artigo 195, exatamente para a gente não ficar chovendo no molhado, repetindo aquilo que nós já vimos, que eu então descartei os 9 primeiros artigos. Poderia até ter descartado também esse artigo 10, mas foi só para justificar, beleza? Efetivamente o seu estudo na 8.212, ele deve começar pelo artigo 11. E esse dispositivo ele é extremamente cobrado em prova e eu explico por quê. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas. Aí ele diz: receitas da União, receita das contribuições sociais, receitas de outras fontes. Essas receitas das contribuições sociais são aquelas que nós já vimos no artigo 195 da Constituição de 88. Ou seja, corta aqui para mim. Contribuição da empresa incidente sobre a folha de pagamento, receita e faturamento sobre o lucro, contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência Social, contribuição sobre concursos de prognósticos e na importação de bens e serviços. Essas são as contribuições sociais para a Seguridade Social. Mas aí ele fala contribuições da União. O que é que seria isso? Corta para cá. Repare o seguinte, corta para cá. A União, ela é responsável pela cobertura de eventual déficit do sistema previdenciário. E quando que a União fará aporte de recursos? Quando a arrecadação das contribuições sociais não for suficiente. Aí a União tem que vir e cobrir esse rombo. Esse dinheiro da União aqui é o dinheiro proveniente da arrecadação dos impostos, tá? Imposto é tributo, contribuição é tributo, mas são tributos diferentes, tá? Então o inciso 1 se refere aos impostos, o dinheiro arrecadado com os impostos que a União eventualmente tem que cobrir o déficit da Previdência, as contribuições sociais previstas no artigo 95, especificamente para a Seguridade Social, e o terceiro fala de receitas de outras fontes. Essas outras fontes aqui nós vamos encontrar no artigo 27 da própria lei, da Lei 8.212 de 91. Exatamente essa que nós estamos estudando, beleza? Então, muito cuidado, tá? Esse artigo 11 é muito cobrado em prova e é importante destacar que receitas da União são aquelas provenientes da arrecadação de impostos, beleza? Ok. Aquilo que eu acabei de falar, está aqui no parágrafo único do artigo 16. A União, ela é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Por isso que, a princípio, mesmo com o déficit previdenciário,
não haverá falta de dinheiro para o pagamento dos benefícios, porque ainda que a arrecadação seja inferior ao gasto, a União vai lá e vai cobrir essa diferença. E claro que isso não é bom para o país. Na verdade, o sistema previdenciário e da Seguridade Social como um todo, ela tem que ser autossuficiente, ela tem que ser sustentada pela arrecadação das contribuições sociais. Só que isso não tem acontecido já há bastante tempo, porque por várias razões econômicas. A principal delas, as relações trabalhistas, elas estão sendo alteradas e basicamente a principal fonte de custeio da Seguridade é a contribuição incidente sobre a folha de pagamento, sobre salário. Só que a relação de emprego, essa característica que surge lá da Revolução Industrial, ela vem sofrendo alterações, novas formas de prestação de serviço estão surgindo. Por exemplo, a pejotização, o sujeito deixa de ser empregado, abre uma pessoa jurídica e presta serviço. Isso é ruim para a Previdência Social, porque diminui a arrecadação decorrente da folha de pagamento. O próprio emprego ele está sumindo, né? As pessoas estão muito agora trabalhando por conta própria. Então, esta forma de financiamento ela tem se mostrado inadequada e é uma das justificativas do déficit previdenciário. E a União cada vez mais tendo que fazer aporte de recursos. Isso não é bom, até porque com o déficit previdenciário, a União retira dinheiro de outras áreas para alocar na Previdência Social. Bom, houve uma reforma da Previdência e a tendência é que nos próximos 5 anos esse déficit ele vai ser modificado, vai ser superado e a Previdência passe a apresentar um superávit. É uma expectativa econômica que só o tempo vai confirmar, beleza? Então volta para cá. Bom, então a União vai cobrir o déficit da Seguridade Social, mas apenas se for decorrente de um déficit por conta do pagamento de benefícios da Previdência Social. Se não for por isso, o rombo vai ficar lá. Tranquilo? Bom, o 16 complementa aquilo que nós acabamos de ver no artigo 11, dizendo que a contribuição da União é aquela decorrente, né, dos impostos, é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. Para ficar mais claro ainda para você, eu tenho aqui os tributos. E aí, apesar de uma pequena divergência, basicamente são impostos, taxas e contribuições. Não vou falar de empréstimo compulsório, porque aqui não é tributário. Estou colocando aqui os principais tributos, tá? Então, esses impostos aqui, eles não são vinculados a nenhuma atividade do Estado. O Estado, por exemplo, ele arrecada o IPVA e faz o que quiser, com esse dinheiro gasta onde ele quiser. A taxa não. A taxa ela tem que ser aplicada naquele serviço que deu origem à sua cobrança. A contribuição ela já é vinculada a uma atividade. Então, quando eu digo contribuição para a Seguridade Social, essa contribuição tem que ser usada na Seguridade Social. Beleza? Ok. Então, voltando aqui ao artigo 11. Este orçamento da Seguridade Social, basicamente, tem 3 fontes de recursos. Receitas da União, provenientes de impostos, as contribuições sociais para a Seguridade previstas no artigo 195 e essas receitas de outras fontes, que já falei, está lá no artigo 27 da mesma lei, da Lei 8.212. Tranquilo? Ok. Falando então dessas contribuições sociais, que inclusive já declinei, né, lá do artigo 195, e aqui ele meio que chove no molhado. Ele fala das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. É uma redação que ainda estava calcada na antiga redação do artigo 195.1a. Hoje ele fala folha de pagamentos e demais rendimentos do trabalho. A dos empregadores domésticos, que não está prevista na Constituição, mas também é uma fonte. Dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição. Das empresas incidentes sobre faturamento e lucro. E incidentes sobre receita de concursos de prognóstico. Repare que ele não fala da receita proveniente da importação de bens e serviços. Por que ela não menciona?
Porque a contribuição incidente na importação de bens e serviços, ela não estava prevista originalmente na Constituição, ela surgiu apenas depois. E como a nossa lei é de 91, ela ainda tem um pouco de defasagem em relação ao texto constitucional. Então você tem que olhar com olhos aqui bem benevolentes para 8.212, porque a Constituição sofreu várias alterações e a lei não acompanhou, beleza? Então, às vezes, a questão ela vai falar nos termos da 8.212. E se mencionar contribuição de empregadores domésticos, marque que está certo. Agora, se falar nos termos da Constituição, obviamente que ela não trata de contribuição dos empregadores domésticos, mas aí não tem problema. Basta que você fique atento ao enunciado da questão, de acordo com a lei ou de acordo com a Constituição. E lembrando que a lei tem uma pequena defasagem em relação à Constituição. Nem tudo que está na Constituição já foi incorporado na 8.212. Finalmente, então, as outras fontes, tá? Do artigo 27. E aí ele traz aqui um elenco de fontes para a Seguridade Social que você deve conhecer. A primeira, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. O que é isso? Quando você paga a contribuição em atraso, essa contribuição vai sofrer acréscimos. Esses acréscimos entram como outras receitas da Seguridade Social, tá? Esse 2 aqui, hoje, eu posso afirmar para vocês, ele está revogado. Por quê? Seguinte, ele diz assim: a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Corta para mim. Antigamente, antes da criação da Super-Receita, o INSS, ele mesmo fiscalizava e arrecadava as suas contribuições. Ele já perdeu essa atribuição há bastante tempo. Quando ele arrecadava as suas contribuições, ele poderia arrecadar contribuições de terceiros, tipo Sistema S, tipo Salário Educação. E quando o INSS arrecadava a contribuição de terceiros, ele cobrava por isso. Só que hoje o INSS não fiscaliza, não arrecada. Quem faz isso é a Receita Federal. Então, hoje é a Receita Federal que vai ser remunerada para fiscalizar e arrecadar as contribuições de terceiros. Portanto, esse dispositivo aqui para o INSS, esquece, já era, beleza? Volta para cá. Então, a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiro já não se aplica mais. 3. Receitas provenientes de prestação de outros serviços de fornecimento ou arrendamento de bens. Esse está valendo. Até porque a Previdência ela tem vários imóveis. E esses imóveis, obviamente, estão alugados, estão cedidos a título oneroso. E o que se arrecada com essa cessão desses bens, obviamente, constitui receita da Seguridade. Demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, uma fórmula genérica, tá? Para abarcar qualquer outra situação em que o INSS consiga recursos provenientes da aplicação dos seus próprios recursos, doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Se você quiser deixar sua fortuna para a Previdência, show de bola, entra como outras receitas. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243, você não deve estar muito lembrado, né? É aquela expropriação que acontece nesses casos, quando se encontra cultivo de plantas psicotrópicas em glebas, aí há uma expropriação. Quando você encontra trabalho escravo e os bens adquiridos em razão do tráfico ilícito de entorpecentes. Todos esses bens, né, eles vão a leilão, metade fica para a Seguridade Social. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Então, quando a Receita faz um leilão, 40% disso que é arrecadado fica como receita da Seguridade Social e outras previstas em legislação específica, uma formulazinha genérica, né? Só que tem mais um, tá? Que é o DPVAT, que caiu bastante, né? Depois daquela briga toda, conseguiram reduzir o valor do DPVAT e uma parte dele também vai para a Seguridade. Qual parte? Bom,
Aqui fala em 50%, tá? Mas esse percentual ele já foi abocanhado, né, para outras ações, principalmente da saúde, então hoje ele está um pouco reduzido. Na verdade, seria 45%. Percentual correto. Então, ó, quando você pagar DPVAT, metade desse valor, ele tem que ser destinado, então, para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, a gente sabe, é dentro da Seguridade Social. Beleza? Então tá aí, ó, as outras receitas da Seguridade Social. E para a gente finalizar essa nossa primeira aula sobre Lei 8.212, vamos ver alguns conceitos, que aliás também estão na 8.213. Aqui nós temos o conceito de empresa, de empregador doméstico e equiparado à empresa. Equiparado à empresa. Só para você lembrar de um detalhe. Constituição, artigo 195, né? A Seguridade Social será financiada de forma direta e indireta por toda a sociedade, mediante recursos da União, Estado, DF, municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí vem lá, inciso 1, da empresa e da entidade equiparada à empresa. Então, se lá você não sabia o que era uma entidade equiparada à empresa, o artigo 15, parágrafo único, vai tirar essa dúvida. Beleza? Então, vamos conhecer esses conceitos. Corta para cá. Vamos começar do mais fácil, que é de empregador doméstico. É a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Esse aqui não tem como errar. Esse conceito aqui é fácil demais. Conceito de empresa, claro, para fins previdenciários. A firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, tanto faz urbana ou rural, e detalhe importantíssimo, com fins lucrativos ou não. Eu canso de ver questões que modificam essa parte dizendo assim, apenas com finalidade lucrativa. Falso. Com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Professor, como é que a gente considera órgão da administração pública direta, indireta e fundacional como empresa? É o seguinte, imagine uma autarquia federal. Essa autarquia tem servidores estatutários que são vinculados ao regime próprio de previdência. Tem nada a ver com INSS. Mas não tem empresa terceirizada que presta serviço? Pois bem, essa empresa terceirizada, ela é contribuinte do regime geral de previdência social. E o órgão público, quando efetua o pagamento para uma empresa terceirizada, tem que fazer uma retenção de uma parte desse pagamento e repassar à previdência social. Então, por isso que eu considero essas entidades públicas como empresa. Ela tem responsabilidades tributárias para com a Previdência Social, por isso será tratada como empresa. Tranquilo? Volta para cá, mais uma vez. Empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. E aí, para finalizar, quem nós vamos equiparar à empresa? Contribuinte individual, repare, ele é um segurado da Previdência Social, mas ele também pode ter uma pessoa que preste serviço a ele. E nessa situação, nós vamos considerar o contribuinte individual equiparado à empresa. Imagine um médico, um dentista, não tem lá aquela menina que fica, ou o rapaz que fica lá auxiliando, ali na antessala? Em relação ao médico, que é contribuinte individual, ou em relação a dentista, tá? Eles são empregados. E nós vamos equiparar esses profissionais liberais à empresa, beleza? Então, contribuinte individual e a pessoa física, na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, cai demais, tá? Questões afirmando que cooperativa é equiparado à empresa ou se não afirmando que seria empresa. Não, é equiparado à empresa. A associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade,
a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Deixa eu explicar só um tópico importante aqui. Você está lá na sua casa e você resolve dar uma ampliada, né? Passou no concurso e tal, quer fazer uma piscina, uma churrasqueira, quer ampliar a sua casa. E aí você contrata lá um mestre de obra e vários pedreiros e serventes. O pessoal está trabalhando lá para você. São segurados da Previdência. Imagine se acontece um acidente durante a sua construção e você não está recolhendo a contribuição. Olha o problema que você cria para esses profissionais. Por conta disso, a nossa legislação diz que você, dono da obra, é equiparado à empresa para fins de recolhimento da contribuição dessas pessoas que estão trabalhando lá na sua obra, tá? Tanto que para conseguir o alvará, você tem que provar que recolheu a contribuição previdenciária, beleza? Então, esta primeira aula é rapidinha, só para a gente tratar desses conceitos introdutórios. Na aula seguinte, a gente já entra, então, na contribuição dos segurados. Espera aí que eu já volto.